Saúde a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Amém! Olha para o irmão mais lindo e abençoado que está aí do seu lado. Se não tiver, continua olhando para mim. Diga para ele agora: meu irmão, me perdoe, porque essa hora eu não quero conversar com você. Então, olha o dedinho de profeta, então. Amém? Hoje, queridos, foi o dia que nós demos um passo para a decisão do futuro do nosso Brasil. Eu, como tenho orientado a igreja ela não se envolve com política, mas nós somos cidadãos e devemos exercer a nossa cidadania através do nosso voto. E eu espero profundamente que você tenha sido um eleitor e não um cúmplice dessa política sem vergonha que tem tomado conta do nosso país. E que as suas orações venham ser, a partir de hoje, voltadas para essas pessoas que vão estar assumindo cada cargo público e que venham representar o nosso Brasil. Esse é um papel da Igreja do Senhor. E hoje, o que eu fico maravilhado com Deus é que Ele sempre confirma tudo aquilo que Ele quer falar conosco. Estou falando da pregação. Quando o Mateus começou na abertura do culto, a Mariana tomou a oportunidade. Quando foi cantados os louvores, Deus ele foi confirmando aquilo que Ele queria falar em nosso meio. Essa noite eu quero tratar de um assunto muito sério. Como todos que nós temos tratado, os assuntos são sérios. Tudo aquilo que é pertinente ao reino de Deus, nós não podemos brincar. Porque esse assunto tem ameaçado a integridade da igreja no geral. Tanto a integridade física como a espiritualidade da igreja. Haja vista hoje, queridos, se nós olharmos, andarmos por aí, como eu tenho andado, e eu estou com medo até de errar ao falar esse número, essa estatística, porque eu estou com medo de falar um número um pouco abaixo do que realmente é. 85% das igrejas já estão corrompidas. 85% das igrejas não tem mais a Bíblia como fonte de verdade. Não tem mais aplicado a palavra do Senhor nos seus estudos. Eu tenho medo de errar, porque esse número ele é bem maior. Eu ia falar 97% das igrejas hoje não tem papel bíblico. E se nós hoje não estarmos, igual o Mateus falou, não estarmos alicerçados na palavra, correremos um grande risco de estarmos caminhando junto para aumentar essa estatística. Quantos aqui leem a Bíblia? Ou melhor, quantos aqui já deixaram de ler a Bíblia porque já é um livro ultrapassado? Já é um livro que já foi escrito há tanto tempo e, irmãos, ela se renova toda manhã. Mas não a leia como um livro normal, um livro de autoajuda, leia como Deus falando contigo. Porque se você lê como um livro normal, você vai falar assim, pô, que legal. Mas se você lê como Deus falando contigo, você vai falar assim, ai de mim, pobre pecador que sou. Hoje, vemos igrejas descompromissadas com essa verdade. É só andar por aí, queridos. É só caminhar. Você vai ver o nível espiritual, o nível de comprometimento que a maioria das igrejas, não digo todas, mas uma grande minoria, ela está alicerçada. Mas a grande, infelizmente, está já descompromissadas com a palavra de Deus, já não tem mais a palavra, já estão brincando. Eu passei hoje em frente à igreja, eu falei, olha, tem um carro dentro da igreja, né? Estão colocando carros dentro da igreja e falam assim, olha, se você tocar nesse carro aqui, Deus vai prosperar a sua vida e você vai ter, irmão, aonde está escrito isso aqui? Isso é uma vergonha para o Evangelho. Nós temos que denunciar esses pecados e condenar. Pastor, mas você... Infelizmente, irmãos, eu estou aqui para falar a verdade. Amém. Porque a Bíblia diz. Porque não coloca os pecadores dentro da igreja e fala assim, olha, esses são pecadores como nós e merecemos, carecemos do amor de Deus. Porque é mais cômodo dar aos bodes o que eles querem do que alimentar as ovelhas. Porque ovelha que é ovelha não se alimenta de qualquer coisa. Quantos são ovelhas? Digam amém. Amém. Hoje vemos muitas igrejas, ou melhor, vemos que a igreja
ela está muito aquém do que a própria palavra de Deus diz que ela deveria ser. Olhamos uma loja, olhamos pessoas, olhamos Bíblias dentro da igreja, mas em termo bem específico de como deveria ser a igreja, se nós fizermos uma análise muito criteriosa, nós vamos observar que nós estamos muito ultrapassados do que deveríamos ser a igreja. Deveríamos voltar, queridos, à palavra, à essência de Deus e voltarmos a ser a igreja do Senhor. Não basta ter uma loja, não basta ter uma placa lá fora dizendo igreja. Se aqui dentro não tiver Deus, se aqui dentro não tiver a vontade do Senhor, se aqui dentro não estiver sendo pregado, ministrado a palavra de arrependimento, a palavra da cruz, de nada valeria. Vemos também igrejas sem princípios, cheias de pecados, não de pecadores, tá? Diferente. Uma igreja está cheia de pecado para uma igreja que está cheia de pecadores. O clamor pela presença está cheio de pecadores que querem um arrependimento, mas ela não consente no pecado de dar o púlpito àquelas pessoas e entregar a igreja ao pecado para ministrar aquilo que não vive. Essa é a diferença. Uma igreja cheia de pecado, uma igreja totalmente mundana. Ah, pastor, o mundo está aí na tecnologia, já está se modernizando, vamos modernizar também? Vamos colocar luzinha? Vamos colocar uns batuques aí? Vamos colocar umas músicas mais diferentes para chamar o povo? Quem disse que música chama povo? A palavra de Deus chama aqueles que querem. A palavra de Deus vai chamar as ovelhas. A palavra de Deus vai chamar aqueles que querem um concerto com Deus. Os eventos, as músicas e as luzinhas vão chamar pessoas descompromissadas. E para ficar sem compromisso, fica onde está. Não vai mudar em nada. Isso tudo, queridos, que eu falei, ela tem trazido um prejuízo, e principalmente o pecado. Uma igreja que não confronta o pecado, ela está tão pecadora quanto o meio que ela vive. Nós temos que ser a diferença. Embora nós vamos errar todo dia, toda hora nós estamos pecando, mas nós toda hora estamos olhando para o Senhor. Senhor, me perdoa. Miserável homem que sou, eu careço do teu perdão, eu careço da sua ajuda. E não deixar ficar prostrado. Tudo isso tem prejudicado tanto a integridade física como a santidade da igreja. Por isso, eu também não posso deixar passar esse outro detalhe que tem prejudicado a igreja, o corpo de Cristo. Abra sua Bíblia em primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 13, o versículo de número 11. Primeira Coríntios 13, versículo de número 11 somente. Diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Podeis assentar. Então, fazendo uma análise rápida de como está a igreja do Senhor, vemos uma igreja descompromissada, uma igreja cheia de pecado, uma igreja que não está mais alicerçada na palavra de Deus, uma igreja que tem medo de confrontar, e dentro dessa igreja, um outro mal tem aparecido. E eu quero falar hoje do tema desistindo da infância. Nós, como cristãos, nós não podemos permitir ficarmos como meninos a vida toda. Verdade é que é um processo natural. Nós nascemos, crescemos, reproduzimos ou não. Tem uns que optam em não ter filhos, é um direito, uma escolha que eles têm. Envelhecemos e morremos. Agora eu pergunto, quem gosta de ficar velho? Ninguém. Porque quando somos jovens, temos mais habilidades, os nossos reflexos são outros.
o nosso pensamento é mais rápido, conseguimos fazer muitas coisas. Já com o passar da idade, não ficamos tão aptos assim, não ficamos tão dispostos, porque quando vem a idade, isso fisicamente, vem outros males também. Com o decorrer da idade, vem aparecendo em nossas vidas algumas enfermidades, o cansaço e muitas coisas que nos impedem de fazermos aquilo que fazíamos quando éramos meninos. Mas é necessário crescermos, é necessário amadurecermos. Ninguém nasceu para ficar menino a vida toda. Deus, Ele é perfeito e Ele determinou que assim fosse feito. Então você nasce, cresce e morre. Amém? Amém. Amém ou não? Amém. E chegou nas idades, irmão, e pastor, tocou na ferida, já estou tão cagado. Tem gente que perde os dentes, né? Ele fica uma coisa linda, vai dar aquele sorriso, sem o centroavante, né? Ih, nojento, olha quanto tempo o cara ouvia isso, né? Mas é assim mesmo. E na vida cristã, esse processo não é diferente. Porque nós combatemos o bom combate, devemos acabar a nossa carreira e guardarmos a nossa fé. Quando nós nos decidimos a Cristo, somos como crianças, mas não deveremos permanecer como crianças, a não ser na nossa inocência, no liberar perdão, não se ressentir do mal. Algumas atitudes têm que permanecer, mas o crescimento ele é necessário, porque senão você vai ficar uma criança a vida toda dentro da igreja. E eu vou falar para você, irmão, criança dá trabalho, eu tenho duas. Dá um trabalho, e tem uma penca de criança na igreja, dá um trabalho? Não. Mas são meninos. Até quando? E vocês, até quando vão permitir serem meninos dentro da igreja? Tem crente com 80 anos com atitude de menino, não cresce, não amadurece, vive dando birra, dá vontade de pegar ele e colocar no banquinho. Olha, você está no banquinho da disciplina, menininho, coisinha lindinha de papai, vou pendurar você no chaveiro. Não cresce, não amadurece, o pensamento é o mesmo, as atitudes são as mesmas, o falar é o mesmo. Perde-se muito tempo e não cresce. Esses dias eu estava falando com a Gabi, esse tempo atrás, aí ela teve uma atitude de menino, de criancinha. Aí eu falei, ô meninozinha mesmo, vai dar um biquinho pra você, tá? Não foi? Eu bico não, mas eu falei. Ela, para pastor, não sou neném não. Foi o todinho dela. Por causa da atitude. Se você quer ser menino, você vai ser tratado como menino. Agora, se você quer amadurecer, você vai ser tratado daquilo que você está vivendo. Por isso que temos que combater esse mal dentro da igreja, porque ninguém vai ser menino a vida toda. Você tem que crescer, irmão, nem que seja no tranco, nem que seja na pancada, nem que seja violência, você tem que crescer, ou arrancar um homem dentro de você, ou uma mulher, eu arranco mesmo, nem que seja na oração. Os meninos na fé são pessoas inconstantes, são pessoas que possuem atitudes imprevisíveis, onde não conseguem passar confiança, não tem crédito, e não tendo crédito não vai adquirir respeito. Vou pegar meu filho, vou jogar futebol, amor louco pro futebol, toda hora que ele joga futebol, haja tênis pra esse menino, meio, então, nossa, parou a paixão, não quero mais jogar futebol, não quero andar de skate. Ela vai, compra skate, faz isso, compra a roda, faz isso, menino sai do sol, menino chega esturricado no sol, tanto andar de skate, não quero mais andar de skate não, jogar basquete, aí compra a bola de basquete, olha, vai ter um tênis de basquete lá que é R$130, eu não vou comprar não, porque você não quer. Amanhã você vai largar? Não, basquete é a minha paixão. Cadê o basquete? Agora é o quê? Não, tem uma outra coisa que tá fazendo aí. Agora é musculação, tá malhando. Malhando, pai, eu vou lá no apartamento te ajudar na obra, ó o Miguel. O que você quer? Você vai mexer com cimento? Fazer um peso pra mim? Vou bombar, vou marombar. Falei, filho, pra que isso tudo? Amanhã vai cair tudo, é verdade, vai cair, vai despencar. Amanhã ele vai desistir. O cristão, menino, é a mesma coisa. Ele vai viver nessa inconstância, ele não vai ter crédito, ele não vai ter respeito, ninguém respeita menino.
Diferentemente no cristão maduro. Os meninos na fé não sabem o que querem. Ora defende e vive um padrão, ora outro. E as pessoas que vivem assim dentro da igreja precisam de um amadurecimento. Porque ora você chega na igreja, você vive um padrão. Aí dá louca, vai viver outro padrão. Coisa esquisita, né? O maduro não. Ele sabe o que quer. Ele tem um foco. Ele tem um propósito. Ele é determinado. Pode vir luta, pode vir provação, pode cair o inferno todo em cima de você. E ele sabe aonde ele está. E dessa posição ele não retrocede nada. O único fator que pode evidenciar a meninice no meio cristão é a carnalidade. Os crentes que andam como meninos são carnais. Porque eles dizem assim, eu te digo. O crente maduro diz, olha, assim diz o Senhor. E quanta meninice nós vemos dentro da igreja. Que tipo de atitude você tem demonstrado para o seu irmão? Você pode ser o irmão mais velho da pessoa que está aí do seu lado. Será que você está passando confiança? Crédito? Ou será que você vai ser mais um menino dentro da igreja? As atitudes de criança não devem prevalecer na fase adulta. É essencial buscarmos um aperfeiçoamento progressivo. Ah, aceitei Jesus, agora eu sou coroa, né? Coroa espiritual. Não, isso é progressivo. É um passo de cada vez. É dia após dia você vai aprendendo, você vai amadurecendo, e as coisas de menino você vai deixando de lado. É o ajuste do corpo, aonde todo o corpo bem ajustado ele vai crescendo. No todo. Todos nós devemos crescer. Como lemos, o apóstolo Paulo no texto em foco diz, e faz uso de uma criança, apresentando os seus sentimentos e atitudes. Isso para nos mostrar, nos dias de hoje, que devemos mudar, que devemos crescer, que precisamos amadurecer. Não podemos viver como meninos na fé, pois a falta de crescimento traz sérios problemas à igreja de Cristo. E o primeiro problema, você que está anotando, anota aí. O primeiro problema causado pela falta de crescimento espiritual é a instabilidade. Quando você vê que um crente é menino na fé, ele não é estável. Ele é que nem uma onda do mar. Ora está lá em cima. Eita, Deus é bom, aleluia. Sapateia, rodopeia, fala em línguas, interpreta, assovia, chupa cana, e está ali orando, profetizando, não dorme, lê Bíblia, estuda, faz pregação, e aquele fogo todo, e aquele negócio todo. Ora, eu quero morrer, tadinho de mim. Oh, crente Gabriel, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, o mundo me odeia, o diabo falou que não me ama. Aí se ele falasse que te amasse, irmão, o trem tava feio. Ele tem que olhar para você, eu te odeio. A instabilidade em todos os sentidos da vida. Entendo que o instável não tem o seu caráter bem definido. Por isso que ele oscila tanto. Ele ainda está no aperfeiçoamento. Por isso que ele vive nos altos e baixos da vida. Ora fala contigo, ora está comigo. Os imaturos não estão habilitados a enfrentar as dificuldades da vida. As pessoas que são inconstantes, elas não têm essa habilitação. Elas não estão preparadas a passarem por essas dificuldades, porque vão retroceder. E o Senhor disse, a minha alma não tem prazer naqueles que retrocedem. E quantos de nós retrocedemos na fé muitas vezes? É uma vergonha hoje nós falarmos que somos crentes, porque muitos desistiram, e além de desistir, se tivesse ficado quietinho orando, falado assim, Senhor, eu estou na caverna, e eu sei que a hora que você vai mandar eu sair, eu vou sair. Não, fica fazendo coisas erradas, manchando o Evangelho de Cristo, igual o menino birrento. Eles não estão aptos, pois não são responsáveis. Menino não assume responsabilidades, eles transferem. É culpa da Diana.
É briga de irmão? É igualzinho irmão, é menino. Minha mãe chegava, quem quebrou o prato? Meu irmão mais velho, foi o Cleiton. E eu, foi o Ato. E o Ato olhava assim, ih, sobrou pra mim. Igual Adão e Eva. Adão, o que tu comeu? Foi a mulher. E a mulher, ó, foi a serpente. E a serpente, foi eu mesmo. Os meninos não assumem, não têm essa condição de assumir as suas responsabilidades. É melhor transferir, porque é mais cômodo, é mais fácil. Muito difícil você chegar assim, olha, eu errei, eu assumo a minha culpa e eu vou pagar por isso. O menino não faz isso. O adolescente, o maduro, não é adolescente, o maduro na fé, a pessoa adulta, responsável, sim faz. Os imaturos não estão em condições de se defenderem e nem defenderem qualquer verdade, porque nenhuma criança é levada a sério. Já pensou se vê uma criança com 5 anos de idade e começa a defender aqui uma tese bíblica? Você vai falar o que, menino? Vai embora. Vai pegar, vai dar um tapa na bunda dele, vai pra tua casa, vai caçar sua mãe. É desse jeito. E eles não estão aptos a se defender, deixam a criança trancada em casa. Alguém liga para a polícia e te denuncia. Abandono de incapaz. Os imaturos na igreja, na fé, são incapazes. Se deixar ele vir na igreja sozinho, é capaz de ser preso. Abandono de incapaz. Vai lá orar, Gabi. Coisinho, vai orar lá. Aí você liga para a polícia, o pastor mandou orar sozinho, eu ainda sou menino na fé. Abandono de incapaz, você preso. Ó, que coisa linda, né? Por isso todos os cuidados devem ser tomados, para que todos nós venhamos crescer como um todo. Mas não crescer de qualquer forma, mas de uma forma saudável. Que nós venhamos ser capazes tanto de assumirmos as nossas responsabilidades, como discernirmos bem em todas as coisas. Por que eu falo de discernimento? Porque uma das evidências do menino na igreja é a carnalidade. O carnal discerne bem alguma coisa? Mas o espiritual? Todas as coisas. O segundo problema causado pela falta de crescimento dentro da igreja e não é muito diferente do primeiro, é o emocionalismo gospel. Eu fico envergonhado com a igreja do Senhor. Por quê? Vai ter o show do Geraldinho Gospel. Um monte de mulher solteira lá para ver o Geraldinho cantando. Vai ter escola bíblica dominical. Só alguns anciões. Quando tem show, a igreja fica vazia. Agora, quando a igreja ficar cheia e os shows vazios, estamos preparados para receber o avivamento do Senhor. O problema do menino dentro da igreja é porque eles só querem os shows, os oba-oba da vida, mas viver a palavra ninguém quer. Porque o maduro quer sim, o menino não. Fala que você vai ter um futebol, até os defuntos que estão mortos vai jogar bola. É verdade, eu estou falando que é uma verdade. Fala que vai ter evangelismo. Vai o pastor e mais 2. Pai e filho. Que o Espírito Santo vai estar lá intercedendo, ó. Atitude. Somos conhecidos pelas nossas atitudes. Eu não posso mentir para vocês. Agora, se eu estiver errado, vocês me corrijam, por favor. As crianças preferem a emoção. Os imaturos na fé aceitam qualquer coisa. Isso, quando li, agrada. Olha, linda, vem para minha igreja que tu vai ficar rica, milionária e cheia da unção. Só não esqueça de dar os 10% para a igreja, viu? Aleluia. Porque agrada. Agrada. Os imaturos gostam do eis que eu te digo, enquanto os adultos preferem a instrução. Ficar aos pés de Gamaliel, recebendo a instrução, estudando a palavra, ouvindo. O maduro na fé ele ouve porque na multidão de conselheiro há sabedoria. Os maduros na fé, eles não se isolam, não se separam, porque é insurgir contra a própria sabedoria. Provérbios 18:1. Eles estão sempre prontos para ouvir e tardio para falar.
E quando eles discordam, ele fala: pastor, eu não entendi. O senhor pode me explicar? É porque eu entendo diferente. Os meninos já acusam. Eu não gosto disso. Não gosta? Então come. Ninguém está obrigando você a comer. Ah, mas você falou errado. Então vem falar certo. Então vem me ensinar. Estou aqui para aprender. Os adultos já chegam e falam assim: pastor, o que você acha disso assim? Eles sabem falar. Devemos entender que não pode existir lugar para a imaturidade ou a inconstância na vida de qualquer cristão. E nunca pôde. E por que permitimos acontecer conosco? Eu já dei muita birra, irmão. Eu passei pela fase de menino, já dei muita birra. Meu pastor olhava para mim, meu menino, meu Deus, tira esse cara daqui. Acho que ele estava louco para me dar minha carta. Porque eu ia lá, perguntava, questionava, pastor, e assim, como é que é isso? E o meu pastor falava versículo errado para mim, eu acreditava, eu chegava em casa, não era, eu falei: mas moço, o homem só quis me despachar, ó. Eu parecia galinha de terreiro, só servia para despacho. Mas eu queria aprender, eu era menino. Quando eu queria, é o que eu quero hoje, sempre aprender da palavra do Senhor. Não deve existir e não podemos permitir, porque não podemos viver como crianças na fé. Temos que crescer, queridos, porque as lutas estão vindo, estão aumentando, e os meninos não vão dar conta de suportar. Não podemos permitir que crentes velhos se portem como crianças. É hora de crescermos. Vamos crescer. Estou convidando a você para esse crescimento saudável na palavra de Deus, bem alicerçado, onde pode vir vento, onde pode vir chuva, onde pode vir torrentes de água, que você não vai ser abalado. O crescimento deve fazer parte de nossas vidas. Precisamos ampliar os nossos conhecimentos, nos empenharmos mais na obra do Senhor. Precisamos conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Mas menino não quer saber disso. Menino quer saber da salinha, quer saber de pintar. Pergunta a professora Elane, quando está ali para acabar a aula: tia, vamos correr? Eles estão nem prestando atenção na aula, eles querem correr. Será que você está prestando atenção? E aí entra o que foi falado domingo passado, né? Lá no celular, dentro da igreja. Amém, pastor? Lá no WhatsApp. Ô, glória! Né? Aleluia! Amém, irmão? Por isso que o celular vai ser tomado. E se eu pegar, vai ficar uma semana sem. Não tem medo não, irmão. Pode fazer birra, pode chamar pai, pode chamar mãe, pode chamar quem for. WhatsApp dentro da igreja, irmão. Já o crescimento traz a maturidade. Aleluia. E a maturidade gera estabilidade. Seja estabilidade espiritual, amém, seja estabilidade emocional. Em todas as áreas da sua vida você torna uma pessoa equilibrada. Amém, Senhor. Uma pessoa que tem postura, que tem foco, que tem propósito, sabe o que quer, sabe como chegar lá e sabe esperar. Amém. Essa estabilidade só pode ser conquistada através de um alimento sólido da palavra de Deus. Não temos para onde correr. A palavra é daqui. Os dias estão se findando e vamos continuar como meninos? Somente um cristão maduro terá a capacidade de enfrentar as dificuldades da vida. Não vai se desesperar à toa, né? Teve um dia que eu fui chamado para orar, para expulsar um demônio. Eu chamei um rapaz. Vamos ali comigo? Orar? É orar. Para quê, pastor? Orar. É o quê? Expulsar um demônio? Vou não, pastor. Não, moça, o demônio é pequenininho. Você bate o pé e corre. Porque não é comigo, é em nome de Jesus. Ele: vou não, pastor. Vou não. Falei: essa santidade toda aí que tu fica lá na igreja? É, né, pastor? Isso porque não era dificuldade, era só um principado. E dificilmente ele deixará o desespero tomar conta da sua vida. É igual acidente de trânsito. Pode observar, aconteceu um acidente, uma pessoa desmaiou, está passando mal. Tem 500 pessoas ali, 499 estão tudo doidas. Liga até para o hospício. Aí tem um que fala assim: irmãos,
Abre um pouquinho, deixa ela ventilar, abaixa, faz todo o procedimento. O cara é profissional. O crente que é maduro, ele é profissional. Endemoniou! Só um minutinho. Em nome de Jesus, coloca a mão para trás e sai. Os meninos, verdade. Quem te mandou? O que tu quer com ela, hein? Vem, bichinho, diga aí. É verdade. O demônio fala a verdade ou mentira? Ele é o pai da mentira. E vou perguntar: o que tu quer aí? Vai, sai fora, não quero nem nada contigo, sai fora. Saber o que está fazendo é coisa de adulto. Ele está alicerçado na palavra de Deus, onde diz: bem sei eu que tudo podes. Está passando uma luta, irmão, um aperto, uma peleja. Eu sei que tudo podes. Morre pai, mãe, irmãos, perde tudo. Eu sei que tudo podes. Fica triste? Sempre alegre. Eu sei que tudo podes. Ou ele diz também: olha, todas as coisas contribuem para o bem. Eu sei que o meu Redentor vive. Isso é a atitude de maduro. É a atitude de um crente que tem intimidade com Deus, que sabe o que está fazendo. Tem gente que está dentro da igreja e não sabe o que está fazendo dentro da igreja. Isso é triste. Eu não vou falar vergonhoso para não ficar repetitivo, mas é triste. Ah, pastor, estou na igreja para ver o que vai dar. Dá nada. Pode ir embora. Pastor, eu estou na igreja porque eu sei o que é relacionamento. Eu entendo o que é comunhão. Eu entendo o que é buscar a Deus. Eu entendo. E por que devemos deixar a meninice e almejar a vida madura e adulta no Senhor? Hebreus 5,13 diz: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está alimentado na palavra da justiça, porque é menino. Aqueles crentes que tem que ficar tomando leitinho toda hora. Olha, meu filho, você não pode falar palavrão, porque a palavra diz que não. Ah, não, pastor, foi só uns 300 há 2 minutos atrás. Não está alimentado, sendo alimentado, experimentado na palavra. É menino. Abrir mão de crescer na vida cristã é abrir mão de ter experiência com Deus. É querer viver a mesmice. Passa dia e sadia, só vem para a igreja porque é domingo, não tem nada para fazer. Porque até Faustão já, irmão, ninguém aguenta. Então vou para a igreja. Vou aguentar assistir Faustão, vou para a igreja, ô meu pastor. Aqui hoje você está falando a mesma coisa. Crente menino, ele quer viver só na média. Tá bom, pastor. Tá light. Tá bom. Tá gostoso. No conforto. Monta retinha, Coca-Cola, fandangos, ó, vida boa. Né? O ventinho batendo. Viver na média. E o crente tem que viver acima dela. Acima da média. É não desejar usufruir dos dons, dos frutos do Espírito, da bondade de Deus em nós. Quem quer falar em línguas? Vai orar que você vai saber. Por isso que o Ministério Cristão Clamor pela Presença tem trazido para nós, todos os dias, palavras duras. E se você aguentar essa dureza das palavras, você está pronto a receber qualquer pancada de fora. Por isso que eu falo para a igreja, nós não podemos e nem devemos permitir que o pecado tome conta da igreja do Senhor. Porque ela foi chamada para um propósito, manter-se fiel. Fiel a quem? A Ele, a palavra dele. Aí eu te pergunto, você quer viver como criança ou vai permitir o seu crescimento? Para encerrar, 1 Pedro 2,2: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescer. Aleluia. Se a palavra diz que nós realmente temos que chegar a ele como crianças e nos alimentarmos deste leite racional, não falsificado, para irmos crescendo, por que nós vamos querer ficar como meninos dentro da igreja? A partir de hoje eu quero que você tenha um entendimento de maduro. Eu sei o que eu estou fazendo aqui.
Eu sei quem é Deus. Eu sei porque Ele me chamou. E desse meu pensamento, eu não desvio 1 milímetro. Nem para a direita, nem para a esquerda. E muito menos retroceder. Aleluia. Porque eu sei que o Senhor não vai se agradar se eu retroceder. Amém?